Então, estamos iniciando a gravação agora. Nesse início da aula, nós vamos começar uma apresentação de um trabalho em dupla. Então, podemos começar aí. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu áudio tá de boas aí? Todo mundo tá vendo minha tela e tal? Sim, sim, tá bom. Tá show. Vou começar aqui então. Boa noite a todos. Eu e o Marcos Vinícius Rodrigues vamos apresentar para vocês então, né, esse seminário. E o nosso tema ficou, né, com o CI, contador de instrução, e o RI, que é o registrador de instrução. Então, antes da gente entrar diretamente, né, nos conceitos que definem o CI e o RI, a gente tem que ter em mente que o CI e o RI, eles são, né, dois tipos de registradores, né? Por isso que eu coloquei aqui essa pirâmide que o professor mostrou na última aula, porque é importante a gente ter em mente que, por eles serem, pelos dois, né, eles serem dois tipos de registradores, eles estão localizados no processador, né? Então, eles atuam diretamente, né, auxiliando o computador no processamento de dados. Então, o registrador, né, a gente percebe que ele fica no topo da memória, né? Ou seja, ele é uma memória de alto custo, baixa velocidade, baixa capacidade de armazenamento. E passando aqui então, agora a gente pode já, né, entrar diretamente no contador de instrução. O que de fato é um contador de instrução, né? É nesse contador, né, ele meio que ele aponta para a próxima instrução a ser buscada na memória, né? Então aqui no esquema do lado a gente tem, né, onde que fica o CI e a setinha, né, dizendo, né, meio que ele aponta qual é o endereço que o processador ele tem que iniciar a instrução. Aqui eu coloquei um esqueminha também de como que é o funcionamento do CI, né? A gente tem aqui a ideia, né, de incremento, né? Ou seja, que o CI, ele sempre que ele busca, né, um endereço de memória e armazena no RI, ele é atualizado, né, por esse incremento para automaticamente ele já apontar para a próxima instrução a ser executada, né? Então aqui também tem, né, sempre que uma instrução é armazenada, o CI tem seu valor atualizado. Então, aqui a gente tem um exemplo mais prático, né? Temos aqui uma simulação de uma memória, né? Essa memória, ela tem 10 endereços e alguns endereços possuem instruções e outros endereços possuem valores. Então, aqui temos o RI, que depois o Marcos vai explicar mais a fundo, que é o registrador de instrução. Então, a gente pode pegar esse esquema aqui, né, e interpretar da seguinte maneira. A gente percebe que temos a instrução load 5 armazenada no RI. Load 5 é a instrução do endereço 1. Então, automaticamente, o CI, que é o contador de instrução, ele tem que estar apontando para a próxima instrução a ser executada, né? E depois do endereço 1, a próxima instrução seria do endereço 2. Então, ele já fica aqui, né, apontando para o endereço 2, para quando essa instrução do load 5 que nela for executada, o RI depois vai passar a armazenar o add 6. Então, agora que eu passo a palavra para o Marcos, onde ele vai estar explicando mais a fundo a questão dos registros de instrução. Bom, agora eu vou falar sobre o registrador de instruções, que em termos de hardware de computador, um registro de instrução, ele é um elemento na unidade de processamento central, que é o UCP ou CPU, como a gente conhece, de um computador ou outro dispositivo que contém a instrução de programação que será executada no início do próximo ciclo de relógio. Outros elementos da CPU, como vocês podem ver aí na imagem, tem um decodificador de instrução, que conta com um registro de instrução para armazenar essas informações, de forma que possam ser decodificadas, resolvidas e executadas. Com alguns tipos de microprocessador arquitetura, pode haver mais de um registro de instrução, para que várias instruções possam ser processadas ao mesmo tempo. E isso forma um estilo lógico de linha que se chama pipeline. E os tipos de instruções processados pelos registradores, geralmente, eles são comandos de linha de baixo nível, que são eventualmente traduzidos em código de máquina ou código de bytes.
E eles são muito diferentes das instruções em linguagem de programação de nível superior. Porque as instruções de montagem, eles operam em uma escala muito pequena e direta. E um exemplo disso é uma linha de código de alto nível que adiciona 2 números e armazena os resultados em uma variável, que leva a apenas uma única linha de código de alto nível para ser expressa. Aí, quando o código é compilado, uma dúzia ou mais instruções podem ser geradas para completar a tarefa, com cada instrução sendo algo simples. Por exemplo, os valores embaralhados entre a memória RAM e um registro utilitário. E uma vez que uma instrução é referenciada pelo registrador de instrução, ela é passada para o decodificador de instrução para que a instrução possa ser convertida em código de máquina. As referências a locais de memória que podem conter variáveis ou outras informações são resolvidas e essas informações às vezes são colocadas em outros registros. E finalmente a instrução real será executada. E durante esse tempo, o contador do programa será incrementado pela CPU para apontar para a próxima instrução, que será mantida pelo registrador de instrução, para que o processo ele possa repetir até que todo o programa ele seja executado. E aqui a gente fez um modelo bem simples e direto, que o que ocorre no CI. Passa o endereço de instrução para o RI e automaticamente aponta para o próximo endereço. No RI, armazena a instrução do endereço que estão, passa para o decodificador de instruções, que a instrução lá dentro é convertida em linguagem de máquina. Esse foi o nosso trabalho, espero que todos tenham compreendido bem. Agradecemos a atenção de todos, boa noite. Boa noite. Muito bom. Ever? Beleza, vou apresentar aqui, peraí. Boa noite, todo mundo vendo? Sim. Então, nós vamos falar sobre o registrador de dados da memória, no caso de dados de memória, e o registrador de endereço de memória, esses dois. Eles também podem ser conhecidos pelas abreviações MBR e MAR. MBR significa Memory Buffer Register, e o outro significa Memory Address Register. Não sou muito bom em inglês, mas é isso aí. Então, eu vou passar. Então, antes de eu introduzir sobre os dois, no caso, os dois registradores, a gente precisa entender primeiro o que são os registradores, para a gente conseguir entender, basicamente, o que a gente vai falar em seguida. Os registradores são um tipo de memória com limite de capacidade de armazenamento. Entretanto, eles são muito mais rápidos no que se refere à velocidade de acesso dos dados. Por que disso? Porque ele é algo físico. Ele fica lá no processador. Diferente... É algo físico para um processador. Eles são muito usados para armazenar as informações necessárias para a execução de instruções pela CPU. Ou seja, os registradores, portanto, são usados no armazenamento temporário de dados, endereços e instruções, e no armazenamento de resultados de execução das instruções. Existem diferentes tipos de registradores na CPU. No caso, CPU significa unidade central de processamento, de um sistema de computação. Cada registrador serve a um propósito específico e contribui para o funcionamento da CPU, aí, no processamento das instruções. Aí nós vamos falar sobre dois registradores que são muito importantes na CPU, que é o RDM e o RAM. RDM e o RAM, são os registradores mais importantes. Então, mas antes disso, antes de eu introduzir sobre esses dois, eu queria que vocês olhassem para essa imagem que eu coloquei aqui do lado, que ele mostra a CPU em si. Toda CPU é formada por duas unidades. Unidade de controle, também pode ser conhecida como UC, e unidade de ciclo de dados, que é o UCD, que é aqui onde ficam os registradores que eu, no caso que a gente vai apresentar, que é o MAR e o MBR, que estão aqui na imagem, estão definidos por essas siglas, essas duas siglas. Então, a unidade de controle é responsável por receber as instruções pelo barramento de instruções. As instruções vêm da memória, de acordo com o endereço enviado pela unidade de controle, para a memória através do barramento de endereço das instruções. Já a unidade de ciclo de dados, que é a unidade que fica esse registrador que a gente vai comentar no trabalho agora,
como o próprio nome já deixa entender, é responsável por tratar os dados provavelmente ditos. A unidade de controle não executa as instruções, ela lê as instruções, decodifica e passa os comandos para a unidade de dados, determinado como as instruções que determina como as instruções devem ser executadas e com quais dados devem ser executadas. Baseado nesses comandos, a unidade de ciclo de dados pode ir buscar os dados necessários na memória, executar as devidas operações e enviar o resultado de volta para a memória, para ser armazenado. Tudo controlado de acordo com os comandos internos enviados pela unidade de controle, que pode, por sua vez, basear-se na introdução decodificada. Os dados são lidos ou enviados para a memória, são transmitidos através do barramento de dados e os endereços são enviados para a memória através do barramento de endereço. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento da CPU. Agora a gente vai introduzir sobre os dois registradores que a gente vai comentar aqui no trabalho. Boa noite, consegue me ouvir? Sim, mano. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o que é o registrador de endereços de memória, como o Everton comentou mais cedo, também chamado de MAR, que é o Memory Address Register. O inglês não está muito bom, mas vamos lá. É meio que um registrador que armazena temporariamente o endereço de acesso a uma posição de memória. Qualquer operação realizada, ou de leitura, de escrita, precisa desse endereço de memória, e quem recebe é o registrador de endereços de memória, que é o MAR. Vou tratar como MAR, para facilitar. Depois que recebe o endereço é encaminhado para a controladora da memória, quando é localizado a célula e armazenado no sistema. E essa célula pode armazenar a mesma quantidade de bits do barramento de endereço, como comentado pelo Everton. E como que o MAR recebe a memória? A primeira parte consta o PC, que é o contador de programa, que contém o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória, como o Everton falou. E esse endereço é movido para o registrador, que recebe a memória, e a unidade de controle requisita uma leitura da memória. E como que a gente vai fazer essa leitura da memória? Ele é colocado no registrador MBR, que o Everton vai comentar um pouco, que em seguida é copiado para o registrador. Enquanto isso, como foi comentado, o contador do programa que faz a primeira parte, que é a instrução a ser buscada na memória, é incrementado em 1 para preparar uma nova busca para uma próxima instrução. Ao fim do ciclo da busca, a unidade de controle examina se a instrução especifica alguma operação com endereçamento indireto para reencaminhar o endereço da memória. Os N-bits que partiram do começo da primeira estação do contador do programa são, acho que dá para ver aí no gráfico, são mais à direita e são colocados no MAR. Então, a unidade de controle requisita uma leitura de memória para carregar o valor no MBR. E no ciclo de interrupção, onde que é salvo. O conteúdo do registrador, do contador de programa, deve ser salvo para que mais tarde a CPU possa retornar à sua atividade normal depois de meio que processar a interrupção. O conteúdo do PC é transferido para o MBR, como comentado, no fim do ciclo, e no endereço de memória é reservado para guardar o valor dessa primeira instrução. E então a unidade de controle solicita uma escrita na memória. Por fim, o contador de programa é carregado com o endereço de rotina para interrupção. Depois que esse endereço é carregado, inicia-se um novo ciclo para que seja feita a busca da instrução apropriada. Então, vai meio que eliminar, recebe aquela memória, depois verifica se tem algum endereçamento indireto, sem ser no endereçamento com meio que posição apropriada. Se tiver, vai para a posição. Se não tiver, elimina. Aí sim, retorna o ciclo. Pode prosseguir, Arthur. Então, eu vou falar brevemente sobre o RDM, no caso, o registrador de dados da memória. Ele é um registrador
que armazena temporariamente os dados que estão sendo transferidos da memória principal para a CPU. Aí esses dados podem ser em operação de leitura ou em operação de escrita. No caso, é uma transferência entre os dois, entre a CPU e a memória principal, e entre a memória principal e a CPU. É uma transferência vice-versa, no caso. Aqui os alunos Aí, estão apresentando no trabalho. Peraí, rapidinho. Aí, em seguida, o dado ele é reencaminhado para outro elemento da CPU, para o processamento, ou para uma célula da memória principal, se for um resultado de processamento. A quantidade de bits que pode ser armazenada no RDM é a mesma quantidade que é suportada pelo barramento de dados. Aí eu separei aqui como é que funciona o processo de leitura de um dado e o processo de escrita de um dado. Como é que funciona o processo de leitura de um dado? A CPU coloca no mar, como o Matheus acabou de falar, o endereço da posição do conteúdo que vai ser lido, no caso, que deve ser lido, e a CPU comanda uma leitura, no caso a CPU manda um comandinho lá, que tem que fazer a leitura. O conteúdo, no caso a palavra, no caso a chavezinha, da posição do endereço contido no mar, é transferido pelo MDR, e é assim que funciona para poder efetuar a leitura de um dado. Agora, a escrita de um dado, a CPU coloca no mar um endereço da memória onde a palavra está gravada e no MDR a palavra a ser gravada. A CPU comanda uma gravação, no caso manda um comando para gravar, a palavra armazenada no MDR é então transferida para a posição da memória onde o endereço está no mar. É assim que funciona o processo de escrita de um dado na CPU. Basicamente, é isso aí, nosso trabalho. Aqui nós estamos as fontes que a gente pesquisou as informações. É isso. Muito bom. Parabéns aí. Próximo. Quem vai ser o próximo? Pode ser o meu grupo, tudo bem? Tudo bom, José Augusto? Vai lá. Apareceu aí? Sim, sim. Apareceu, mano. Beleza, então. Boa noite a todos. Meu grupo aqui vai falar sobre o ACC, regs e barramentos. Primeiro de tudo, o ACC. O ACC é o acumulador. A sigla ACC vem de accumulator, que é acumulador em inglês. Ele é um registrador especial que se localiza dentro do processador. As suas funções são principalmente armazenar os dados e servir como uma ligação entre a ULA, unidade de processamento do CPU, e os outros dispositivos. Ele só armazena um conjunto específico de dados, de bits, ou seja, um único dado. E o tempo de período que ele armazena é muito curto. Por esse motivo, é um dos mais antigos. Aqui está um exemplozinho visual de como ele seria. Apenas uma linha de bits aqui e ele dentro do CPU. Mas, como ele era antigo e podia armazenar um único dado, isso aí acabou prejudicando o desempenho dos processadores. Então, com o passar do tempo, criaram os regs, que é a sigla para registradores de propósito geral. Como o próprio nome já diz, eles são, em dado plural, é mais de um registrador. Isso aumentou em muito a velocidade e eficiência deles. E com esse aumento, acabou diminuindo o tráfego de memória, que no caso seria o quê? Agora, ao invés de o processador precisar, e toda vez que quiser um novo dado, uma nova variável, ter que ir direto lá para a memória principal, buscar e trazer de volta e armazenar, agora pode armazenar mais de uma variável dentro desses registradores e usar várias vezes. Por exemplo, assim, quiser fazer a soma de 2 dados, ao invés de ir lá uma vez, pegar o primeiro dado, armazenar, depois ir lá de novo, pegar o segundo dado, pode na primeira ida pegar os 2 dados e armazenar, dobrando a eficiência nesse caso. Ele também acaba diminuindo, aumentando a densidade do código. O que significa isso? Agora, como ele está no registrador que pode armazenar variáveis, se você for programar numa linguagem nível baixo, ou seja, tipo assembly e tudo mais, que mexe com a arquitetura do computador, ao invés de ter que definir o endereço de memória da memória principal, toda vez que você for pegar uma variável,
você pode definir o endereço de memória do registrador, que é muito menor. Isso aí diminui a densidade do código. Assim, você não precisa escrever várias linhas de memória, de endereço de memória e tudo mais. Aqui um pequeno exemplo de como seria, né? Como eu disse, é mais de um espaço para armazenar variáveis. E esse espaço, se não me engano, varia de 1 a 9, a última vez que eu vi os dois. Agora, como o registrador, os regs e o ACC só tem isso para explicar, eu decidi fazer um exemplo, ou melhor, uma comparação entre eles. Para comparar esses dois registradores, a melhor forma que eu achei foi pegar o processador funcionando e ver como eles reagem. E para o processador funcionar, eu usei uma fórmula aqui um pouco mais complexa, que usa adição, subtração, multiplicação, divisão. E para poder funcionar no ACC assim, eu dividi ela dessa forma aqui. Eu criei as variáveis T1 e T2 para armazenar o T1, seu numerador aqui, a parte de cima, e o T2, seu divisor, o denominador. Aí aqui tem uma tabela aqui. Não ignora essa parte branca aqui, que eu arranjei tudo no Word, fui trazer para cá, não deu para mudar a cor. Que aqui compara o acumulador com os regs. O acumulador aqui, como você pode ver, ele fez 19 instruções, enquanto o reg fez 15 instruções. Isso por quê? Toda vez que o acumulador for fazer uma conta, por exemplo, a primeira conta que ele decidiu fazer foi que F mais G. Ele teve que ir lá, aqui está o significado de cada sigla disso aqui. Ele foi até a memória, carregou o valor de F dentro dele, depois fez a soma com o valor de G e armazenou no T1. Enquanto isso, aqui no registrador, o que ele fez? Ele foi lá, armazenou o valor de F no R1, registrador número 1, como falei que tem mais de um. Depois adicionou já o G nesse mesmo R1, e ao invés de salvar numa outra variável, ele já partiu para a próxima parte. Então, ele aqui teve menos instruções para chegar no final, porque não teve que ficar armazenando em variáveis específicas. As variáveis que ele armazenou já foram para os próprios registradores, o que diminuiu consideravelmente as instruções, as recuperações, às vezes que ele precisou ir para a memória, que aqui toda vez que ele estava armazenando na memória principal. Quando às vezes que ele foi acessar alguns operandos, e no acesso total de memória, ele teve uma economia total de 31,5%, ou seja, teve 12 a menos. Essa parte aqui é uma simples representação de como cada um funciona. O ACC, como eu falei, é só um processador, só um registrador. Então, toda vez que ele vai fazer uma operação, é ele igual a ele mais alguma coisa. Como aqui, como só um único espaço de memória, era ele igual a ele mais alguma coisa. Aqui, ó, ele recebeu F, ele, que já era o valor de F, mais G, assim por diante. Já os registradores, o número de endereço que ele pode acessar é 2 ou mais. Ou seja, como eu falei, aqui foi até R4, que ele usou como variáveis extras. E a forma como ele funciona é sendo, ele recebe. Pode ser ele mais o outro, ou assim por diante. Aqui eu usei o exemplo na primeira parte aqui, um mais o outro. Então, ele mesmo já com A mais o B. E, no geral, isso aqui, esse simples fato aqui de fazer isso, reduziu muito a economia de acesso à memória e aumentou o tempo de funcionamento do processador. Agora eu vou passar para o meu colega Pedro, que vai explicar barramentos. Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Tá, acho que sim. O barramento, ele é o quê? Ele é o encaixe que cada peça num computador encaixe que cada peça precisa para funcionar corretamente. Praticamente todos os componentes de um computador, como processador, as memórias, placa de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe. E é conectado na placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. O que o barramento faz? Ele conduz de modo sincronizado o fluxo de informação de um componente para outro ao longo da placa-mãe. E o barramento, ele organiza o tráfego de informações, observando as necessidades de recursos e as limitações de tempo de cada componente, de forma que não ocorra colisões ou mesmo algum componente deixe de ser atendido. Pode passar o slide. Aqui eu vou falar sobre o barramento
de sistema. O barramento de um sistema computacional, denominado barramento do sistema, é o caminho por onde trafegam todas as informações dentro do computador. E esse barramento é formado por 3 vias específicas: o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. O barramento de dados, como o próprio nome já deixa entender, é por esse tipo de barramento que ocorrem as trocas de dados no computador, tanto enviados quanto recebidos. O barramento de endereço, ele indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados após o processamento. E o barramento de controle, ele atua como um regulador das outras funções, podendo limitá-las ou expandi-las em relação à sua demanda. Pode passar. E agora, existe uma hierarquia em que os barramentos são organizados. E atualmente os modelos de organização do sistema de computação adotado pelos fabricantes possuem 3 tipos de barramento também. Esses 3 anteriores que eu comentei estão englobados dentro do barramento do sistema. E esses 3 agora são os gerais. Tem o barramento local, tem o barramento do sistema e o barramento de expansão. O barramento local possui maior velocidade de transferência de dados, funcionando normalmente na mesma frequência do relógio do processador. Este barramento costuma interligar o processador aos dispositivos de maior velocidade. Barramento do sistema. Podemos dizer que se trata de um barramento opcional, adotado por alguns fabricantes, fazendo com que o barramento local faça a ligação entre o processador e a memória cache, e esta se interligue com os módulos de memória principal, a RAM, através do chamado barramento do sistema, de modo a não permitir acesso direto do processador à memória principal. Barramento de expansão, também chamado de barramento de entrada e saída. Esse barramento é responsável por interligar os diversos tipos de dispositivos de entrada e saída aos demais componentes do computador, tais como monitor de vídeo, impressora, CD e DVD, etc. E também se utiliza de uma ponte para se conectar ao barramento do sistema. As pontes sincronizam as diferentes velocidades dos barramentos. Pode passar. Agora, os fabricantes de computadores, eles procuram uma padronização na definição de protocolos de forma a evitar que cada um crie o seu próprio, com características diferentes dos demais, o que tornaria muito inflexível o uso de certos componentes disponibilizados no mercado. E não importa o fabricante do componente, nem suas características físicas, desde que ele esteja de acordo com os padrões de protocolo definidos pela indústria de computadores. Sendo assim, muitos padrões de barramento de expansões foram desenvolvidos ao longo do tempo. Alguns deles já não são mais utilizados. E os mais populares são o ISA, o PCI, USB, AGP e PCI Express. O ISA ele foi desenvolvido pela IBM e ele apresenta uma taxa de transferência baixa, mas apesar disso foi adotado por toda a indústria. E os sistemas atuais não costumam mais empregar ele. O PCI foi desenvolvido pela Intel, tornando-se quase um padrão para todo o mercado, com barramento de alta velocidade. Ele permite transferência de dados em 32 e 64 bits, a velocidade de 33 MHz e de 66 MHz. Cada controlador permite cerca de 4 dispositivos. O USB tem a característica particular de permitir a conexão de muitos periféricos simultaneamente ao barramento. Este, por uma única porta, conecta-se à placa-mãe. E grande parte dos dispositivos USB
é desenvolvido com a característica deles serem conectados ao computador e utilizados logo em seguida, o que é chamado de plug and play. Agora, sobre o AGP. O AGP é um barramento desenvolvido por vários fabricantes, porém liderado pela Intel, com o objetivo de acelerar as transferências de dados do vídeo para a memória principal, especialmente dados em 3D, muito utilizados em aplicativos gráficos, também em jogos. E o PCI Express. Esse barramento ele veio para atender as demandas por mais velocidade, gerada por novos chips gráficos e tecnologias de rede apresentando altas taxas de transferência. Assim, o PCI e o AGP foram substituídos pelo PCI Express. E nesse barramento, a conexão entre dois dispositivos ocorre de modo ponto a ponto, exclusivo, comunicação serial. Por esse motivo, o PCI Express não é considerado um barramento propriamente dito, considerando que barramento é o quê? Um caminho de dados onde você pode ligar vários dispositivos ao mesmo tempo, compartilhando. Essa característica é o que faz ele ser o meio de comunicação entre dois dispositivos de um computador mais rápido atualmente. Até o momento existiram 3 versões desse barramento: o 1.0, que foi lançado em 2004, o 2.0 lançado em 2007 e o 3.0 lançado em 2010. Pode passar. Cada barramento possui um protocolo padrão, que é utilizado pela indústria de computadores para a fabricação de todos os dispositivos de entrada e saída serem conectados a diferentes tipos de barramento. Dessa forma, foram desenvolvidos os chamados slot. Um slot nada mais é do que um orifício ou um encaixe padronizado inserido na placa-mãe dos computadores de maneira que os diversos dispositivos possam ser encaixados, desde que atenda a um padrão disponível nela. Agora, concluímos que a principal diferença entre os diversos tipos de barramento está na quantidade de bits que podem ter transmitidos por vez e na frequência de operação utilizada. Os barramentos AGP e PCI Express são considerados mais rápidos, seguido pelo barramento PCI normal, sendo esses barramentos mais utilizados em computadores atualmente. E assim eu encerro nosso trabalho. Show, muito bom. Parabéns. Próximo? Vai ser a gente agora, professor. Opa, Tem problema? Pode ser? nada. Show. Verdade. Deixa eu apresentar aqui, só um segundo. Ok. Vê se vocês estão vendo aí, por favor. Sim, sim. Assim. Tá, então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre esses 3 componentes, né? O T-codificador de instruções, o C, unidade de controle, e o clock. Começando, falando um bocadinho agora do T-codificador. Ele é um dispositivo utilizado para identificar as operações a serem realizadas que estão relacionadas à instrução a ser executada. Ou seja, cada instrução ela é uma ordem que a CPU realiza uma determinada operação. Já que são muitas instruções, é necessário que cada uma possua uma identificação própria e única, né? E é a própria função do T-codificador de justamente identificar qual operação que vai ser realizada, né? E está relacionado à instrução cujo código de operação foi recodificado. Com isso, vai ser passado para o T-codificador uma sequência de bits representando uma instrução a ser executada. O T-codificador ele possui 2 N saídas, né? Que nem está aqui. Sendo que o N ele é a quantidade de algarismos binários do valor de entrada. Esse diagrama aqui, ele é um diagrama em blocos,
justamente do processo de decodificação na UCP, onde o RI, né, o registrador de instrução, vai passar um código para o decodificador, que vai ser interpretado e encaminhado para a unidade de controle, a UC, para que ela emita os sinais de controle para os outros elementos da UCP justamente, né? O decodificador, esse componente, né, ele foi incorporado ao UCP com o advento das máquinas CISC, que eu não vou entrar muito aqui, mas se trata de uma categoria de arquitetura de processadores, né, que favorece um conjunto simples assim de instruções de máquinas, né, uma operação básica que o próprio hardware realiza diretamente. Falando agora um cadinho de UC, né, a unidade de controle, ela de longe é o dispositivo mais complexo da CPU, já que ela, além de propriamente controlar a ação da ULA, ela possui uma lógica necessária para realizar a movimentação dos dados e instruções dele para o CPU. Isso vai ser feito através de sinais de controle, que são emitidos em um tempo programado. Esses sinais eles ocorrem em vários instantes durante todo o período, né, de realização de cada ciclo de instrução. E a principal finalidade dele é de fornecer esses sinais de controle, né, que gerencia o fluxo interno de dados no processador. É ele quem coordena o instante preciso em que ocorrem justamente as transferências entre um componente do processador e outro na execução de uma instrução, né? Esse sinal de controle gerado comanda uma microoperação que vai ser realizada. Ela recebe de entrada um valor do registrador de instrução, do RI, e decodifica ele, juntamente com os próprios sinais de saída da ULA. Para cada código de instrução, ele gera uma sequência de sinais diferentes, ativando os circuitos correspondentes para que cada uma das tarefas necessárias, né, para a busca e uma execução da instrução possa ser completada, né. E essas tarefas, elas podem incluir várias coisas, né, a carga de valor de um registrador, seja uma ativação de memória, seleção de operação da ULA, habilitação de um circuito lógico. Agora, vou passar para a Isabela, que vai falar um cadinho sobre clock para a gente. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Uhum. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho do clock. De todos os sinais de informação que passam pelos barramentos, que foi o que o Pedro falou, o mais importante é o clock, porque ele realiza a sincronização de todos os circuitos do micro. Aí esses circuitos são, como os circuitos são eletrônicos, eles são bem rápidos. Aí a frequência do clock ativo também é alta. E geralmente ficam na casa dos MHz. Aí a gente pode chamar também de frequência de operação, essa frequência do clock. Os processos atualmente utilizam técnicas para multiplicar essa frequência, o que aumenta sua frequência interna de processamento. Geralmente é divulgado apenas o clock interno do processador. Aí fica subentendido que essa frequência é a de operação. Aí o que resta é chamar a atenção que a frequência não que a frequência de operação não é sinônimo de desempenho do microprocessador. É apenas uma coisa que contribui para o desempenho. Então, basicamente, o clock é um circuito que oscilador que tem função de sincronizar e ditar a medida da velocidade de transferência de dados entre duas partes essenciais de um processamento. Aí essa frequência, que é medida em Hz, como eu falei, significando 1 ciclo por segundo. E cada pulso desse ciclo vai ser realizada uma operação. Seja
sei lá, uma busca de dados, envio de instruções pro RI ou alguma coisa do tipo. Em geral, a velocidade do clock é mais alta indica uma CPU mais ágil, tipo uma CPU mais antiga, por exemplo, com a velocidade do clock mais alta, pode ser até maior do que uma CPU nova com a velocidade do clock mais baixa, considerando que a arquitetura mais moderna lida com instruções mais eficientes. Um processador da Intel, por exemplo, da série X, pode superar um processador de série Y com velocidade de clock mais alta, porque divide as tarefas, né, entre mais núcleos e dispõe um cachê maior na CPU. Mas dentro da mesma geração de processadores, um processador com velocidade de clock maior vai superar um processador de velocidade de clock menor. E é basicamente isso. Gente, essas são as fontes que a gente utilizou, né? E é basicamente isso. O trabalho sobre esse assunto não é realmente algo que é muito extenso, né? Mas tá aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Show, Dmitry, Isabela. Muito bom. Muito Valeu. bom. Muito obrigado. Eu vou falar com você no final da aula sobre o Moodle. Ah, tá ok. Tá bom, a gente conversa. Tá, obrigada. O próximo, Roberto, Vamos? pode ser você? Uhum. Então vamos lá. Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Hoje eu e o Roberto vamos falar sobre a aula, que é a unidade de lógica e aritmética. A unidade de lógica e aritmética Meu Deus, tô nervoso. Ela faz parte da unidade funcional de processamento, juntamente com os registradores ACC e AULO. Por definição e função, a unidade lógica e aritmética é um circuito digital que realiza operações aritméticas e lógicas, peça fundamental para a unidade central de processamento. A aula recebe os operandos e o código da unidade de controle, indicando as operações a serem realizadas e, quando finalizadas, armazena o resultado no registrador de saída. Ou seja, por definição, esse dispositivo executa as instruções dos programas que se encontram armazenados na memória. No caso, a memória é a RAM. Ao chegarem ao CP, as instruções são interpretadas e traduzidas em operações matemáticas a serem executadas pela ULO. As operações são AND, NOR, NOT, XNOR, entre outras que a gente viu na matéria de lógica matemática. A gente pode dizer que a ULO é basicamente um grande aglomerado de circuitos lógicos e componentes eletrônicos simples que realizam as operações aritméticas e lógicas. Basicamente é isso. Depois de executadas, elas são devolvidas para a unidade de controle. Pode assumir. Então a ULA ela funciona como uma grande calculadora, resumidamente. Ela recebe os dados dos registradores, sendo controlados claramente pela unidade de controle, e aí ela faz o cálculo. E os computadores atualmente, eles não necessariamente precisam só de ter uma ULA.
Aqui, como está escrito no slide, de acordo com Monteiro, em 2007, o computador pode ter várias ULAs, mas aí, para montagem, o engenheiro tem que ser esperto, vamos dizer assim, na hora de montar o processador para colocar quantas ULAs ele quiser e quanto vai ser bom tanto para o potencial do processamento quanto para o custo, já que quanto mais ULAs, mais cara fica e mais espaço utiliza do processador. E na hora da montagem, o engenheiro ele pode decidir para que ULA vai ser cada função dela. Uma ULA pode ser para execuções de tarefas mais simples, de códigos, de operações mais simples. Outra ULA para complexas. E outra ULA para mais complexas ainda, vamos dizer assim. Que vai cair, por exemplo, no último slide aqui, que eu falo do Intel Core e do AMD. Que no formato deles, eles utilizam 3 ULAs. Uma para operações simples, outra para operações complexas, porém comuns nas atividades usuais, e outra ULA para operações extremamente complexas. Não tem muito o que dizer, a ULA é praticamente uma grande calculadora que faz que as instruções que o RI transmite para ela, e ela devolve o resultado. É simples e direto o que é a ULA. É apenas isso. Aqui as fontes e muito obrigado. Obrigado. Ok, gente, muito bom. Eu acho que já foi todo mundo, né? Muito bom mesmo. É um momento complicado, vocês, na verdade, nem sei se conhecem aí, alguém conhece alguém pessoalmente. A gente está na beirinha aí de já começar a voltar, eu não sei como é que está o planejamento ainda, porque eu sou novo no Campo Centro, né? Eu era de Itapiruna, amanhã vai ter uma reunião, então não sei ainda como é que está o andamento no Campo Centro, mas pelo que tudo indica, a gente já deve estar quase voltando aí ao presencial mais um pouco. No máximo, acho que talvez esse semestre ainda, no semestre que vem, não sei. Professor, eu tinha recebido um e-mail não, um PDF de um amigo meu falando que o corpo docente já tinha voltado a funcionar presencial e que eu acho que o único impedimento que tinha era a respeito de os professores concordarem e tal. Você foi perguntado já sobre isso? Não, Já teve amanhã uma vai ter, reunião aí com os professores? amanhã a gente vai ter uma reunião com o pessoal da computação, né? Com os professores da computação. Porque a gente não pode voltar assim. A coisa no serviço público é diferente no serviço privado. A iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser, desde que a lei não te proíbe. Então, se você não tem nenhuma lei que te impeça de você fazer, você pode fazer. No público, é a mesma coisa, só que ao contrário. Você só pode fazer se você tiver amparado por alguma portaria, por alguma instrução normativa, por algum acordo coletivo, por alguma determinação, por algum ofício, senão você não pode fazer. Então, eu não sei como é que está a caminhada, sinceramente eu não sei, porque como eu falei no início aqui agora, eu cheguei no Campo Centro agora, então eu ainda estou me achando ainda no Campo Centro. Então, amanhã a gente vai ter uma reunião com a computação, eu não sei se é só os professores concordarem, existe uma comissão, que lá em Itapiruna também tinha, que é a Comissão de Biossegurança, salvo engano, o nome da comissão era essa. É essa comissão que, na verdade, vai definir como é que será o retorno. Entendeu? Em que momento vai ser o retorno, como é que vai se dar o retorno. É essa comissão de biossegurança que vem analisando. Essa comissão não foi montada agora, ela foi montada, assim, eu não lembro exatamente quando, mas tem bastante tempo. Foi mais ou menos já tinha começado a pandemia, foi um pouco depois, então tem algum tempo. Não tem o tempo todo da pandemia não, mas tem algum tempo. E aí é essa comissão que vai dar as diretrizes do retorno. Não são os professores, né? Alguns administrativos já voltaram, alguns professores já voltaram,
mas não são, voltaram porque eram disciplinas, foram componentes curriculares. Isso, pelo menos lá em Itaperuna, foi assim. Eu acredito que aqui também tenha sido assim. Eram componentes curriculares que não foram ofertados de forma remota. Eu acho que com vocês isso não aconteceu. Mas vamos dar um exemplo aí de química. O pessoal de química. Então tem uma aula prática de química que o cara tem que ir lá pesar, colocar no tubo de ensaio, aquela coisa toda. Essa aula não pode ser feita remota, né? Essa aula está voltando com grupos, isso está acontecendo. Pessoal que tem aula em laboratório, né? Só os laboratórios voltaram agora. Aula de solda para o pessoal de mecânica. Não tem como você dar uma aula de solda remota. Tem uma parte teórica da solda, mas o cara tem que pegar o ferro de solda lá e soldar. Então essa aula está voltando. Essa já está acontecendo. Esses tipos de componentes curriculares que não foram ofertados durante a pandemia já estão sendo oferecidos. Lá em Itaperuna, eu garanto que sim, porque eu acompanhei isso até o final do ano. Aqui no Campo Centro, eu imagino que sim, né? Porque eu não teria como ter comportamentos diferentes dos campos dessa forma. Mas eu imagino que sim. Mas são para esse tipo de aula. O cara que está formando, que não teve aula de solda, por exemplo, a prioridade é dele. Porque não dá para botar a turma inteira, né? Tem que ser grupos. A biossegurança, essa comissão de biossegurança, ela definiu os limites de aluno por laboratório. Então, vamos sei lá, Pedro está terminando o curso ou está dependendo dessa disciplina e outra lá para se formar. O Everton está ainda na metade do curso, mas está devendo essa disciplina. Então, a prioridade é o Pedro fazer, porque ele está formando. O Everton vai fazer em outro momento. Então, esse ajuste foi feito. Tá? A prioridade é para quem estava saindo. Para quem ainda tinha uma caminhada, segurou um pouco. Porque era muita gente que estava saindo e dependendo de alguns componentes desse aí. Tá? Então, não sei, vocês vão receber aí a informação. No caso de vocês, a coordenadora é a Ana Silvia, né? Mas até onde eu sei, tem uma chamada aí para reunião amanhã. Pessoal, gostei muito das apresentações, parabéns. Eu acho que no momento remoto, que vocês só tiveram remoto até agora, porque vocês estão no segundo período ainda, foi muito boa. É bom a gente ir se apresentando, é um negócio meio estranho, né, quando a gente não está acostumado nesse ambiente virtual de falar, mas gostei, uns mais tímidos, outros mais soltos, mas isso é natural. Tá? De uma forma geral, foi excelente os trabalhos. E aí, semana que vem, a gente fecha esse assunto e aí a gente vai começar a tocar um outro assunto. Tá? Eu vou fazer uma revisão geral, detalhando algumas coisas desse funcionamento da CPU, de como é que funciona o ciclo de instrução. Ou seja, eu vou agora que vocês fizeram um apanhado por partes, eu vou dar um apanhado geral. Eu vou detalhar ele geral. E aí a gente fecha esse assunto na segunda-feira que vem. Beleza? Parabéns. Gostei muito, mas gostei muito mesmo. Gostei, ficou muito bom. Eu queria que vocês mandassem os slides para a gente poder compartilhar lá no Moodle com todo mundo. Tá? Manda lá. Eu não cheguei a ver se vocês já mandaram, que aí eu vou pedir permissão para a gente compartilhar com os colegas da própria turma. Às vezes serve até como material de apoio aí no futuro, para uma consulta, ou pegar uma referência que foi utilizada, e aí já tem um caminho das pedras, enfim. Beleza? Então, até semana que vem. Isabela, tamo aí. Vou finalizar a gravação aqui.